Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod Ali para matar sua fome de informação. No episódio de hoje, vamos te contar um pouquinho mais de por que a bebida te deixa com ressaca. Se você acha que cachaça é água, cachaça não é água não. Cachaça vem do alambique e água vem do Ribeirão. É isso aí, mostrando nossos dotes aí na cantoria. A gente vai entrar no segundo episódio nesse clima pós-carnaval. Justamente por essa data tão especial, onde todo mundo costuma dar uma exageradinha aí na bebida alcoólica, a gente vai falar sobre bebidas alcoólicas de maneira geral e por que essas benditas bebidas nos deixam com a famosa ressaca. Lembrando que bebidas alcoólicas sempre para maiores de 18 anos, ok? Bom, no episódio de hoje nós temos dois convidados especiais que são a professora Valesca, de Tecnologia de Bebidas. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite para participar do Pod Ali e é um prazer trazer algumas informações sobre tecnologia de bebidas. E também o nosso aluno do 4º ano da Engenharia de Alimentos, o Eduardo. Olá, pessoal. Uma honra estar aqui poder participar do Pod Ali e vamos lá. E aí, pessoal, como que foi o carnaval de vocês? Eu vou perguntar especificamente para o Eduardo, tá, professora Valesca? Que é um pouquinho mais novo que a gente, tem mais pique. Como que foi teu carnaval, Eduardo? Deu uma exagerada ou foi controladinho? Então, isso tem um pouco mais de pique. Eu acho que eu dei uma pequena exageradinha, assim, sabe? Só um pouquinho, assim, sabe? Só um pouquinho, que acho que eu não me lembro de metade da noite passada. Então, o Eduardo hoje está sofrendo o que a gente chama da famosa ressaca, né, Eduardo? Bom, vamos entrar no assunto principal. Sejam bem-vindos ao Pod Ali. Professora Valesca, você que está aí bastante familiarizada com a tecnologia de bebidas, você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre as bebidas alcoólicas? Porque quando a gente fala de bebida, época de carnaval, é bem comum todo mundo pensar na cervejinha gelada, mas não é esse o único tipo de bebida alcoólica que a gente tem, né? A gente tem várias outras famílias, aí, grupos das bebidas alcoólicas. Você pode explicar um pouquinho pra gente a diferença entre elas? Sim, claro que posso. Bom, as bebidas alcoólicas, todas as bebidas que têm um teor maior do que 0,5% de álcool, nós já classificamos como bebidas alcoólicas. E nós dividimos elas em 3 categorias principais. Então, nós falamos sobre as bebidas que são ditas fermentadas. Essas são obtidas só pelo processo de fermentação. Então, por exemplo, a cerveja, os vinhos, os espumantes, o saquê. Essas são bebidas que têm um teor alcoólico médio entre 4% e 15%. Um segundo grupo são as bebidas fermento-destiladas, ou que nós podemos chamar apenas de destiladas. Então, essas passam, além do processo de fermentação, passam também por um processo de destilação. E nesse processo, nós vamos concentrar o álcool. Então, essas bebidas, elas têm um teor alcoólico um pouco mais elevado, de 38% a 54%. Né? Então, como exemplos, tem a cachaça, o rum, o uísque, a tequila. E um terceiro grupo ainda são as bebidas retificadas. Essas bebidas, o álcool foi destilado em colunas de retificação. Então, é como se elas tivessem mais do que uma destilação, né? E isso serve para que as bebidas tenham um grau de pureza maior e sejam bebidas também mais neutras, que não fiquem com compostos de sabor e de aroma característicos. Essas também têm um teor alcoólico bem elevado, de 36% a 54%. E os principais exemplos dessas retificadas é a vodka e o gin. Bom, então a gente vê aí que temos diferentes tipos de bebidas, mas o que elas têm em comum é a capacidade de deixar as pessoas que as ingerem em excesso, né, ou em uma quantidade um pouco mais elevada, embriagadas. E o principal responsável por essa embriaguez é o álcool, né, professora, presente nessas bebidas. Isso. O que muitas pessoas sempre questionam, principalmente nós aqui da área de engenharia de alimentos, é de onde vem esse álcool, né? Ele é inserido em alguma etapa do processo, ele é criado, ele é desenvolvido. Você pode explicar pra gente um pouquinho de onde vem o álcool que está presente em todas essas bebidas? Sim.
O álcool, ele vai ser formado, né, durante o processamento das bebidas. Então, o álcool, ele vai ser formado durante a etapa de fermentação, né? Então, vamos usar como exemplo a produção de cervejas, né? A cerveja é produzida a partir do mosto cervejeiro. Esse mosto é constituído de malte e de água, né? Então, a gente tem uma etapa ali que nós chamamos de mosturação, que a gente tem o aquecimento dessa mistura. Ali a gente tem a ação de várias enzimas que vão fazer a conversão desses carboidratos complexos, que o principal deles é o amido, né? E ele vai fazer a conversão para carboidratos simples, que são os açúcares. E esses açúcares, as leveduras conseguem utilizar, né, para fazer a fermentação, ou seja, pela ação do metabolismo dessas leveduras, é que elas vão transformar o açúcar em etanol e em CO2. Então, o álcool, ele não é adicionado, ele é formado, né? Ele é formado durante o processo de fermentação, sendo que ele é o nosso principal interesse, né? É esse composto. Mas, durante a fermentação, também são formados outros compostos, que nós chamamos de compostos secundários, né? Mas que são muito importantes também, porque eles são responsáveis por dar o aroma e o sabor característico de várias bebidas. Eduardo, você, além de ser estudante do curso de Engenharia de Alimentos, também tem um pouco de prática na elaboração de cervejas especificamente, né? Conta para nós um pouquinho quem são essas leveduras que a professora Valesca comentou, que são as responsáveis, né, por levar à formação desse álcool nas bebidas. Exatamente, professora. Como você bem disse, eu tenho um pouco de experiência, sim, fazendo cerveja até artesanalmente em casa. E a levedura, né, que a gente utiliza mais comumente seria a Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de fungo. Obviamente, existem outras leveduras muito específicas que vão gerar o álcool também, mas elas geralmente são usadas em coisas muito diferentes. Então, o que a gente pode dizer é que a mais usada e a que é usada para praticamente todas as bebidas é a Saccharomyces cerevisiae. Então, a gente já sabe aí que nós temos um micro-organismo, né, uma levedura, responsável pela formação desse álcool. E aí a gente volta no assunto do início desse podcast, né? Que é o fato da ingestão das bebidas alcoólicas levarem à famosa ressaca, que nada mais é do que um estado físico alterado que a gente vai ter após uma noitada ou um dia de embriaguez, onde a gente vai ter alguns sintomas como sede em excesso, cansaço, dor de estômago, enfim, né? O organismo ele fica todo desregulado. Por que afinal a gente tem a ressaca quando ingere bebida alcoólica? Professora Valesca, eu vou te chamar para nos dar essa resposta. Vamos lá, vamos falar dessa ressaca, então. O álcool, ele é um composto que para o nosso organismo, ele é tóxico, né? Então, a ressaca, ela está relacionada principalmente com a quantidade de álcool ingerida, mas ela pode estar relacionada também com a qualidade das bebidas, principalmente quando se trata de bebidas destiladas, né? Então, a ressaca, na verdade, ela é um conjunto de sintomas de intoxicação que acontece quando a gente ingere uma grande quantidade de álcool, né? Causa dos principais problemas causados, né, é a desidratação, porque o álcool é um composto diurético, né? Então, vai fazer com que a pessoa precise urinar com uma frequência maior e isso vai causando uma desidratação, né? E outro ponto é que aumenta muito a atividade do fígado, porque o fígado é o órgão responsável por fazer a eliminação do álcool no sangue, né? Então, quando se ingere um alimento ou qualquer bebida que nós ingerimos, ela passa basicamente por 3 estágios, né? Passa pela digestão, pela absorção e pela metabolização pelo fígado. Então, todo alimento que é absorvido pelo trato gastrointestinal, ele obrigatoriamente passa pelo fígado. Mas o fígado humano, ele não produz nenhuma enzima que neutralize diretamente o álcool. Então, o fígado transforma primeiro o álcool em acetaldeído, que é o responsável por todos esses sintomas aí de ressaca que nós sentimos. O problema é que esse acetaldeído é uma substância ainda mais tóxica do que o próprio álcool para o nosso organismo, né? Então, até que o fígado transforme todo o acetaldeído em ácido acético, que é um composto que não é tóxico para o nosso organismo, nós vamos ficar sentindo esses sintomas que você falou, que são sintomas de ressaca, né? Dor de cabeça, desidratação, dor de estômago, né? Então, esse é um dos pontos, né? A quantidade de álcool ingerida.
Outro ponto que a gente pode falar é em relação à qualidade das bebidas, principalmente quando a gente ingeriu uma quantidade alta de bebidas destiladas. Porque durante o processo de destilação, nós temos 3 tipos de destilados que são produzidos, né? Nós produzimos o destilado de cabeça, que é no início da destilação. Então, quando começa o processo de aquecimento, a primeira fração de destilado que a gente chama é o destilado de cabeça, né? Ela é formada principalmente por compostos que têm o ponto de ebulição mais baixo do que o ponto de ebulição do álcool. Então, esses compostos saem primeiro, né? Então, entre esses compostos de cabeça, a gente tem o aldeído e o acetato de etila, que também são responsáveis por esses sintomas de ressaca. Conforme o processo de destilação vai ocorrendo, a gente tem uma segunda fração de destilado, que é a mais importante, é a que a gente deseja, né? Porque é o nosso destilado de coração, ou o destilado de corpo, né? Ele é um conjunto de componentes, mas é a porção mais importante do destilado, né? Porque ele apresenta a maior quantidade de álcool etílico e a menor quantidade desses outros compostos secundários, que a gente chama também de impurezas, né, dos destilados. E para o final da destilação, nós temos uma terceira fração do destilado que nós chamamos de destilado de cauda. Nessa fração aí, a gente já tem compostos voláteis com o ponto de ebulição superior a 100 graus Celsius, né? Então, são compostos mais pesados que vão evaporar no final do processo de destilação. Então, ali a gente tem o furfural, o lactato de etila, mas que também são compostos que causam esses sintomas. Então, isso está um pouco relacionado também com a qualidade das bebidas destiladas, né? Porque algumas destilarias fazem a separação dessas frações em cabeça, coração e cauda, e daí comercializam somente essa parte mais nobre, vamos assim dizer, né, que é o destilado de coração, enquanto outras destilarias não fazem essa separação. E por isso que daí essas bebidas acabam tendo uma qualidade em composição da bebida, né, uma qualidade um pouco mais inferior, e quando consumidas acabam provocando efeitos ou sintomas de ressaca mais acentuados ainda. É isso aí, né? Então, baseado em todas essas informações, para você que deu uma exagerada no carnaval, a dica de hoje é: se hidrate bastante, se alimente bem, mas a dica principal talvez vocês não tenham feito, né? Que é durante a bebedeira. Sempre intercale com um pouco de água, né? Um copo de bebida, um copo de água. Isso ajuda bastante a amenizar os sintomas da ressaca que está por vir. Lembrando que beba sempre com moderação. E aí, gostou do podcast de hoje? Gostou do nosso segundo episódio? Espero que algumas dúvidas tenham ficado esclarecidas e nos encontramos no próximo episódio. Obrigada, professora Valesca, obrigado, Eduardo, por aceitarem o convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigada e até a próxima. Eu também agradeço muito o convite, foi um prazer e até a próxima, pessoal. Fiquem ligadinhos, até o próximo episódio.